Respeitável público, senhoras e senhores, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Se eu te disser o nome, Carlos Antônio de França Ferreira, você sabe quem é? Não, né? Mas de repente caiu uma bomba na cidade do Governador Valadares, vinda de Guanhães, com o codinome Canhão. E é responsável, com toda a sua modéstia e generosidade, pelo registro da história de nossa cidade há um pouco mais de 20 anos, através do Jornal de Domingo. Nós estamos falando de Canhão. Querido, obrigado por nos receber aqui no seu escritório. E o Arte da Cidade fica muito lisonjeado e muito emocionado. Eu estou muito emocionado de estar diante de você. Porque, olha, comunicador, historiador, gente boa pra caramba, como diz a galera, né? Até o Bob estava falando aqui. E alguém com uma preocupação enorme. A sua marca é servir os outros e permitir que os outros se sirvam do seu trabalho. É assim mesmo? Sempre foi. Graças a Deus eu sempre tive uma forma muito participativa na comunidade. Quando novo, ainda na fase da juventude, eu era da JOC. JOC. O que é JOC? Me explica pra galera. Juventude participativa, o JEC da comunidade, vinculado à Igreja Católica, entendendo? É onde você começa a conhecer, entendeu? Uma forma de participar da vida pública. Entendendo? Permitir que os outros se sirvam do seu trabalho. Isso é de família? É de observação do dia a dia? De onde vem isso? O jornal hoje, há 23 anos, eu sempre gostei de participar das coisas da comunidade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornal, o professor Eider, do Colégio Presbiteriano, que era das pessoas vinculadas ao Hospital Samaritano, me convidou para fazer uma visita ao hospital. Eu aceitei o convite e fui. Rapaz, quando eu cheguei naquele hospital em 1993, que eu andei aquele hospital de para cima, para baixo, de lado, com ele, vendo. Eu voltei para o jornal, a nossa sede era lá na rua Prudente Moraes. Aí eu fiz eu escrevi sobre o anonimato. Valadares é uma cidade que você não tem meios de mensurar o quanto que a comunidade colabora com tudo. Até uns 15 anos atrás, nós estávamos montando o programa do Mourão para a parte social, quando um rapaz por nome Hélio Fernandes disse: Valadares é uma cidade de muita sorte, porque a comunidade se mobiliza, resolve 85% dos problemas da cidade. A força política está no povo, seria o fato. Então, nós temos inúmeras
casas onde a comunidade alimenta, participa, entendeu? O poder público, inclusive eu que já fui presidente da FUSOP. E foi vereador? Não, presidente da FUSOP depois da vereança. Eu pude constatar que isso é um fato. É. Falando em fato, vamos retroceder nos fatos. Você não é valadarense, você veio de Guanhães. 6 anos de idade, mais ou menos, você chega aqui. Quais são as lembranças dessa criança aos 6 anos de idade em Governador Valadares? Só lembrar de praça de esporte, brincadeira de pique-salva e outras coisas muito boas. Praça de esporte era de manhã? De tarde, de noite, de madrugada. Tinha as escapulidas aí de madrugada também? Não, porque de madrugada, 5 horas da manhã que a gente fala, aquelas pessoas que moravam em volta, todas iam, meu pai, o pai do Toninho, Antônio Rodrigues Coelho, tinha uma pessoa magnífica, o Terrão, Francisco Terra, entendeu? Então, todo mundo, de Cabral, morava lá vizinho, naquela região todo mundo ia de madrugada, 5 horas da manhã. 5 da manhã. Tomava banho, ficava lá, era um ponto de encontro, tomando banho de piscina, um calor danado. E aí vinha 7 horas, o povo ia trabalhar. Falando nisso, Toninho Coelho, João Emílio, você participou também da infância deles, né? Olha, nós éramos vizinhos, além de primos. Além de primos. Mas o João tem uma amizade muito boa. E é uma amizade tão sadia que ninguém tem que ir na casa do outro para dizer que é amigo, não. Que bom. Ela perdura apesar não, e ela perdura, de cada um ter as suas atividades. Mas na hora que um precisa do outro, tá sempre presente. Não precisa telefonar, não. Que bom. Preservando as amizades. Praça de esportes, você chegou a comentar comigo, e o Guaraci também falou. Foi um dos grandes formadores de atletas. Nossa Senhora! O esporte especializado aqui em Governador Valadares, enquanto não se implantou o curso noturno nos colégios, Colégio Bituruna, Colégio Presbiteriano, Imaculada, Clóvis Salgado. Quando não implantou isso, o esporte era diversão, né? Não tinha televisão, não tinha nada para fazer, tinha que... A alternativa era o esporte. Tinha bons times de futebol, entendeu? Democrata, o Pastoril, Cruzeirinho, o Rio Doce. Então eram épocas que você corria atrás. E você falou do Norberto e Emilson, que foram nadadores de proeminência. Ganharam o campeonato nacional de nado de costa. E formados aqui na praça. Na Praça de Esportes. Como é que você vê o desenvolvimento dessa história da Praça de Esportes? A decadência que eu me refiro que houve para a Praça de Esporte, com esporte especializado, é que todo mundo nasce com a necessidade de trabalhar. Poucos são os que não descobrem que ela existe. Poucos. Então, naquela época, não tinha para fazer nada de noite. A Praça de Esporte estava disponível. Estava disponível. Era vôlei, tênis, era basquete, né?
que fazer alguma coisa. Alguns entrevistados, inclusive o Toninho Coelho, que não foi entrevistado ainda e eu quero entrevistá-lo, já vai um recado, me contam de algumas figuras mitológicas da Praça de Esportes. E uma delas, a galera fugia dele porque ele vigiava, mas ele tinha um probleminha na perna. Ah, era o Perneta. Era, como chama, 30 centímetros? Não, é 29, 30. 29 e 30. É porque na perna dele, embaixo não tem o sapato, 42, 30. O dele era 29, 30. Entendeu? Era o Perneta. E a galera passava? Tinha o seu Agostinho, que ele tinha pedido de chicletes de onça. Por quê? Porque eu não sei, mas ele. O bom era zoar, né? Era passar e sair correndo, né? Pra não esperar. Mas o Perneta tinha uma garruchinha de sal, rapaz. É isso, ninguém falou, né? Uma garruchinha de tiro de sal. Que batia, mas cardíaco, né? Ele já se preparou para o bullying daquele tempo. Vamos lá, Canhão. Você foi estudar em Belo Horizonte em 68. Você saiu daqui em 68, foi estudar em Belo Horizonte e voltou em 74. Depois do intervalo, que a gente vai fazer um intervalo agora, você vai contar como foi a sua estada em Belo Horizonte, esse período de formação e como foi o seu regresso a Governador Valadares. Combinado? Combinado. E isso vai acontecer depois dos comerciais, é rapidinho, você não vai perder porque tem muita oferta boa, é só você dar uma olhada aí. O Arte e Memória da Cidade vai pro intervalo e volta já já. Registrar é preciso, não é verdade? É muito bom. É preciso, é muito bom. E falando em registro, nós estamos aqui no Arte e Memória da Cidade e hoje com a companhia sensacional de Canhão. Você se incomoda muito com o apelido? Não. A única hora que eu não uso, às vezes, né, Canhão, é quando eu vou vender por telefone. É agressivo. Não é agressivo. Porque ninguém quer comprar nada do Canhão. Não é do Canhão. Ninguém gosta de comprar. Entendeu? E se falar que é Canhão? Não, aí o negro não vai saber, o Canhão quer vender. Aí eu falo Carlos Antônio. Carlos Antônio. Caiu no outro, acabou. É um bom vendedor, cara? Nada, só nada. A experiência da vida que vai fazendo a gente... Falando em experiência, você saiu daqui em 68 e voltou... Em 74. 74. O que você foi estudar em BH? Eu fui estudar administração. Não jornalismo. Não jornalismo. Não é? O que eu aprendi de fazer jornal, a parte de administração eu aprendi com o Lotinha. Lotinha. A parte de jornal eu aprendi com o Tedesco. Tedesco. A gente vai falar sobre esses dois daqui a pouquinho. Conta um pouco da sua experiência em Belo Horizonte. Olha, estudar em Belo Horizonte para mim foi uma reeducação. Porque eu, em Governador Valadares, sempre tive uma vida assim, muito alegre, muito... Eu não focava a vida como a maioria das pessoas, focada só com aquele ambiente de seriedade. Eu era sério na hora que tinha que ser sério. Então, eu gostava de farra, eu gostava da vida boêmia.
Mas a coisa que eu aprendi a focar foi trabalhar. Então, quando trabalhava era uma coisa, quando não estava no trabalho era outra, entendeu? E sempre foi assim. Eu, mas o João, entendeu? Nós rosetávamos essa cidade, viu? E outros amigos também, mas a gente não era fácil não, viu? Como diz a galera, barbarizava mesmo. Então. Mas aí eu fui estudar em Belo Horizonte, eu tive que me reeducar, né? O que você chama de reeducar? Passar a... Porque muitas vezes a gente recebe uma educação, mas Que é circunstancial. nem toda hora a gente vê necessidade de usá-la. Que é a educação do berço. Então eu lá em Belo Horizonte eu tive que reeducar, saber como conversar, né? Porque quando a gente entra na universidade, a gente tem que saber conversar, porque senão você não faz roda. Entendeu? Você tem que ter argumento. Como é que você vai colocar pessoas te ouvindo se elas têm o mesmo grau de conhecimento, ou às vezes um pouco mais que você? Você tem que ter uma inteligência muito refinada para poder chamar a atenção para si. Então, e foram 6 anos onde eu tenho uma turma da minha escola que até hoje nós temos 44 anos de convivência. Nós somos 7. Entendeu? Cadê o retrato aqui, Rosa? Está aqui? Nós somos 7. Olha para mim se você acha aí, Rosa. Quem são? Fala aí. Os 7. O grupo dos 7. Grupo dos 7. Hermano Rubel, Alfredo, Modesto Araújo, Bolivar de Freitas, Jorge, Antônio Carlos, Alfredo. Já foi um Alfredo, são 2? Não, um só. Getúlio. Acho que tem 7 aí. 7. Hermano, Alfredo, Modesto, Bolivar, George, Antônio e Getúlio. Essas pessoas foram assim... muito... Fizemos um ciclo muito bom. De amizade e comprometimento, né? Nascido da vontade de estudar. Porque nós tínhamos uma turma que a gente estudava junto quase todo dia. Inclusive, esse grupo de estudo fez uma firma que tinha o nome de Saracura. Saracura. O que representava isso? A Saracura a gente estudava fazendo apostila. Tá. Entendeu? E depois, já produzindo material. E depois vendia na escola. Entendeu? Isso é bom, hein? Vendia pro ano da frente, pro ano coisa. Por quê? Porque aí a gente tinha dinheiro para fazer as festas. Vamos sair sábado. Tava no curso certo, né? Administração. Aí era assim nós fomos. Do primeiro ano até no último. Até na formação. E foi muito bom. Em 74 você regressa para Valadares. Regressa agora formado, com novos conceitos, ou conceitos mais refinados,
porque você fala em reeducação. Não, mas Como é que você encara de novo, governador Valadares? Mudou um pouco a sua maneira de ver Valadares, de querer servir Valadares? Como é que foi? Não, Valadares eu acho que hoje, a Valadares, quando eu voltei para aqui, era uma Valadares onde a gente via mais pessoas querendo participar da vida Social. Social não é da High Society, é da comunidade. Da comunidade. E hoje, eu vejo assim que falta muita gente com essa vontade. Às vezes você vê muitas pessoas despontando, mas no fundo você vai ver, tem interesse vinculado. Então, perde um pouco a... Deixa de ser espontâneo para ser... Mas eu acho que a Valadares de hoje está passando por uma transformação muito grande e muito forte, que é esse polo educacional que vem formando e vem se fortalecendo, né? Entendeu? Eu acho fantástico isso que vem acontecendo. Falando em educação, você volta para governador Valadares, encontra uma governador Valadares agora com mais oportunidade para você, ou você teve que criar as oportunidades quando você regressa em 74? Quando você é jovem, você cria as oportunidades, você tem força para brigar por elas. Entendeu? Porque a vida é um aprendizado que nem toda vez que você luta para melhorar alguma coisa, você às vezes consegue melhorar, mas você mesmo não melhora como aquilo que você criou. Às vezes nós ficamos aquém da nossa criação, né? Acontece isso muito mesmo em todas as coisas. E até algumas você consegue ir junto com elas. Né? Fazendo retrospecto, você conseguiu vir junto com todas as suas criações? Ou elas tomaram vida e se desvencilharam de você? Como é que foi? Isso aí... Umas batalhas eu ganhei, outras eu perdi. Mas sobrevivi. Isso é muito bom para nós. E com experiência, né? O que é sensacional. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai fazer uma paradinha, mas no próximo bloco você vai contar para a gente um pouco mais da sua inserção profissional em Governador Valadares. E nós vamos falar da associação comercial e vamos falar da sua inserção política também em Governador Valadares. Pode ser? Pode. Isso é daqui a pouco, depois do intervalo, que é rapidinho, no Arte e Memória da Cidade. É rápido demais. Você não vai conseguir nem trocar de canal, você vai ver. O Arte e Memória da Cidade está de volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade e hoje com meu querido amigo Canhão. Estamos aí. Te conhecer é muito bom. Sabe, porque gente que fala com firmeza, com franqueza, com honestidade, faz muito bem pra gente. Né? Pra gente que está na caminhada, pra gente que está na área da comunicação, porque isso passa transparência. Né? E de fato passa aquilo que é a sua marca. Falando em marca, falando em construção de uma personalidade, de um caráter,
você trabalhou na associação comercial, você teve a sua inserção na Associação Comercial de Governador Valadares e ainda é atuante na associação. Só. E houve alguns episódios da associação que você podia contar pra gente, né? Inclusive da questão da sede, né? E vamos conversar também sobre a sua inserção política como vereador. Começando pela associação, o que você pode contar pra gente? O governador Valadares passou por alguns ciclos econômicos, né? E muitos deles foram Criados lá dentro da associação comercial. Não é verdade? Tanto Valadares é uma... Eu vou falar uma coisa aqui, só para a gente chegar aonde você está querendo. Antigamente, Valadares, distrito de Peçanha, Isso. para poder ser levado à condição de comarca, quer dizer, de município, era preciso ter uma praça de esportes e um grupo escolar de bastante força. E o Benedito Valadares fez essa praça de esporte e fez o grupo. Então, Valadares já tinha, naquele momento, que com essas duas obras prontas, adquiriu condição de ser colocado a nível de comarca. Aí precisava do governador Homologar, canetar, né? Aí o Benedito veio a governador Valadares e discutiu com a comunidade de 2 ou 3, né? Porque se muita gente não ia chegar a lugar algum. Qual o nome que vocês querem que coloque? Governador Valadares. Tá certo, muito obrigado. Então, aí a associação comercial, em 1938, a comarca foi instalada, né? Quer dizer, o município foi instalado no dia 30 de janeiro De 38. de 38. A associação comercial nasceu no dia 5 de fevereiro de 39. Nasceu praticamente junto com a cidade. E aí, naquela época, um comércio já pujante, muita indústria de madeira, mica, Pecuária forte. pecuária. Naquela época a leiteira não era ainda muito abrangente como é hoje. A pecuária do leite. Era só a pecuária de corte. Corte. Aqui ela era tão evoluída que ela tinha trens que transportavam Que faziam transporte, corte né? de bois, tanto para o Espírito Santo como para Minas Gerais. Igual minério ia boi. Então a associação comercial nasceu no dia 5 de fevereiro. De 39. De 39, teve presidentes, e ela esteve arraigada, ligada e criou-se, entendendo? Muita coisa dentro lá da associação comercial. A CTGV, Companhia Telefônica de Governador Valadares. Nasceu dentro da... Com tecnologia de ponta para a época. Não, aí foi feito, já começou com tudo que era do primeiro mundo, né? E aí
E depois a associação comercial, em 76, entrou uma turma de novos pessoas ligadas ao comércio, todas elas, indústria. E nós fizemos uma diretoria, entendendo? E começamos também a lutar para fomentar, por exemplo, já em épocas mais vindouras, a Sicredi nasceu lá dentro da associação comercial. Entendeu? E naquela época, paralelamente à associação comercial, já pensando também numa forma de chegar na política valadarense, paralelamente à associação comercial, eu era professor na faculdade de administração. Eu lecionei lá há 6 anos. Quase toda a turma lá da associação comercial dava aula lá na FAGB, que era eu, o Ivanor, o Toninho Coelho, entendendo? Nós todos éramos professores lá. E a associação comercial, como eu te disse no início, em 1977, em abril, o doutor Raimundo Albergaria, prefeito. Doutor Raimundo Albergaria, não. Raimundo Monteiro de Rezende, prefeito da cidade, ele chamou a diretoria lá. E deu um ultimato. Que foi? Que foi a gente construir o GPH, acabar com o esqueleto. Consolidar o que estava em fase só de esqueleto. E assim nós começamos a nos preparar. E em 1978, agosto de 1978, como queria o doutor Raimundo Rezende, nós começamos a construção. E durou quanto tempo essa construção? Durou, apesar de ser um andar, demorou muito tempo, viu? Né? Porque a associação comercial não tinha tantos recursos. Nós saímos de uma sede de 189 metros quadrados para 1.000 metros quadrados. 5 vezes mais. Tem até um fato interessante dessa época da associação comercial, que eu faço questão de contar, que eu era tesoureiro, não tinha dinheiro, tinha que cobrar, vamos cobrar esse ano. Voltava de novo, cobrava o ano, daí a 3 meses a gente já estava cobrando. No final a gente já estava cobrando 5 anos no mesmo ano. E tinha uma pessoa aqui em Governador Valadares, um comerciante muito interessante, que chamava Ananias Vargas. Mas era um homem assim, compenetrado. Era dono, junto com mais o Zezé Leão, Geraldo Leão e o... Depois eu lembro o nome, Valdec Martins, se não me engano, que era o dono do pagamento. E o seu Ananias Vargas ficou de eu ir lá conversar com ele para pagar antecipada. Aí eu cheguei lá para conversar com o senhor Ananias, ele me recebeu muito bem. O que você deseja, menino? Eu falei, senhor Ananias, é por causa disso e tal. Ele pegou o cheque, fez o cheque e me deu. Aí daí a 3 meses eu voltei lá. Senhor Ananias, agora nós já estamos precisando receber o ano que vem.
fez o cheque. Aí durante 4 vezes eu fui lá. Aí na 5ª vez, eu falei assim, ô senhor Ananias, ele falou assim, quanto que é? Eu falei, não, eu gostaria de pedir um favor, senhor. Se eu fosse comigo lá na associação comercial, para o senhor ver o que nós estamos fazendo. Podemos ir agora? Eu falei, podemos. E fomos. Chegou lá, andamos, subimos de elevador, andamos, aquilo tudo lá. Só perguntava nisso. Aí voltamos. Aí ele falou, quanto que é? A 5ª vez, é o 5º ano. Falei, é tanto, senhor Ananias. Ele fez o cheque e virou para mim e falou assim, volte quantas vezes for necessário. Porque o que vocês estão fazendo lá é coisa de jovem mesmo, que aguenta o rojão. O rojão. Parabéns. Volta quantas vezes. Agora, nem todas as vezes nós somos bem recebidos assim, outras... Quando envolvia a questão financeira. Colocou dinheiro no negócio? Não, negócio de colocar dinheiro no negócio é pedir, né? Pedir. Nem sempre todo mundo que recebe tem aquela felicidade. Mas vocês foram muito felizes em relação a trabalhar, pedir, trabalhar e mostrar o resultado. Falei em mostrar o resultado, você vai ver o resultado de toda essa entrevista durante a semana, tá? E na repercussão, e eu quero agradecer a todas as pessoas que têm me parado, que têm conversado comigo e têm comentado sobre o programa. Forte abraço. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente está com o 4º e último bloco de volta aqui no Arte e Memória da Cidade. É rapidinho. De volta para o nosso 4º e último bloco aqui no Arte e Memória da Cidade com o queridíssimo Canhão. Antes da gente continuar, me explica quem são essas figuras. Hélio Garcia, Pedro Tassis, Tancredo e eu. Vamos de novo. Hélio Garcia. Hélio Garcia, Pedro Tassis, Tancredo Neves e eu. Que circunstância foi feita essa foto? Isso foi em 1984, por aí. Que o Tancredo já era governador, estava saindo para o colégio eleitoral. Que importância histórica essa foto tem? Isso mais é resgatar Valadares teve muitos bons políticos, entendeu? Barrão, entendendo? Teve o Raimundo Monteiro, Ladislau Salles, Raimundo Albergaria. E todos eles marcaram a cidade, marcaram a história. Falar em marcar a história e marcar a cidade, o Jornal de Domingo tem esse poder, né? Há um pouco mais de 20 anos, você está no mercado, você está nas ruas, você está nas residências, nos consultórios. É uma distribuição e uma publicação ininterrupta desde 92? Desde 92. Você, o Tedesco e o Lotinha. Quer dizer, Lotinha, você e o Tedesco. Essa é a ordem. É a ordem. Quais foram as dificuldades do início desse jornal? Vou te falar com você. As dificuldades são hoje. Hoje é mais difícil. Porque antigamente, rapaz, o jornal desconhecido, eu era a parte relativa ao comércio. Comercial era comigo.
entendendo? E o jornal, no segundo mês a gente já tinha salário. Uhum. Falar em salário, a gente está devendo, né? Por que eu lembrei? Houve um tempo em Governador Valadares que ser vereador não era remunerado. Mas quando eu fui vereador, eu já era remunerado. O que você conta desse período como vereador em Governador Valadares? A sua inserção política? Eu considero que quando eu fui vereador, eu fui vereador num período muito fértil. Uhum. Não só pela postura que a Câmara tinha, que era uma Câmara boa, com bons nomes, com boa capacidade de diálogo. E na época nós tínhamos o prefeito, foi muito bom para a cidade, né? Foi o Ronaldo Perim. Uhum. Entendeu? Valadares, o Ronaldo teve um trabalho muito profícuo para a cidade. Melhorou muita coisa, construiu, fez muitas obras, entendeu? Uhum. Fez dois ginásios muito bons, Teotônio Vilela e o Duque de Caxias. Como vereador, seu trabalho de fiscalizador destas obras ou atividades da prefeitura, você teve muito ou pouco trabalho? Foi um trabalho razoável. Isso não te deu muito trabalho porque a política era muito fluente também. E outra coisa, a nossa convivência na Câmara era boa. Era excelente. A gente, por exemplo, eu, Jadico, e o Vesse Cunha, Fassarella, Gilson Mota, a gente quebrava o pau lá no plenário e depois ia lá para aquela Brother. Uhum. Ficava discutindo a noite toda, tomando cerveja, comendo pizza. Ia pro happy hour lá. Cara, então era muito bom, era uma Câmara muito boa. Uhum. E tinha uma boa entrada social, então a sociedade, a comunidade de forma geral, abraçava o trabalho, respeitava o trabalho. Eu acho que sim. Vamos voltar para o jornal de domingo. Aí a gente está falando do início difícil, mas não foi tão difícil quanto o tempo presente. O tempo presente, quais são as dificuldades do jornal? O tempo presente hoje, o comércio é muito sacrificado. Uhum. Então, tem pouca participação. E pouca circulação de capital também. Então, hoje está muito difícil. E outra também que eu no momento estou vivendo uma crise de cansaço. Porque antes de eu assumir o jornal, eu trabalhei no comércio muitos anos. Nós tínhamos uma firma de atacado, por nome Casa Cantico Ferreira. Uhum. Entendendo? E foram anos. Mexer no comércio não é fácil, não. Uhum. Nós chegamos a ter 20, 30 caminhões, entendendo? Vender nesse Brasil, esse Nordeste, era muito cansativo. Então, aí depois a empresa fechou, aí eu comecei no jornal logo em seguida. Uhum. Sem período para descansar, sem... Nada, e nessa época também mexia com a política. Uhum. Entendeu? Você falou que alguns pontos fazem com que o jornal seja um jornal bem aceito. Porque também você não toca em pelo menos 3 pontos de tensão. Que polemizam, que separam, que são futebol, religião e polícia. Você acha que não tocar nesses assuntos e não polemizar tanto, não é? Porque a polêmica sempre vai acontecer. Onde há opinião, há polêmica. Onde há informação,
a polarização, né, de opinião. Não tocar nesses assuntos é um dos segredos da continuidade ininterrupta do jornal? Não, a vontade ininterrupta do jornal depende muito também da minha. Da sua força, da sua pujança. Da vontade de vencer, né? Porque hoje o jornal me ajudou a criar 3 filhos. Entendeu? Foi uma época difícil, entendeu? Mas eu consegui com vontade, né? Consegui romper. Hoje é tenebroso, rapaz. O momento é difícil. O momento hoje é comércio muito sacrificado, entendeu? Mas Publicações suicidas de edições de jornais e revistas que aparecem e desaparecem do mercado. Você acha que isso também contribui ou atrapalha, em certa forma? eu acho que muitas vezes as pessoas entram para ter um jornal com o objetivo, entendeu? O jornal vai me dar isso. E jornal, às vezes, pode dar alguma coisa, mas não prestígio. Tudo na vida é você que constrói. Entendeu? Nada constrói para você. Nada se constrói e te chama. Né? Você que tem que construir. E eu sou muito tranquilo com o jornal. Entendeu? Você falou que uma das matérias que mais te emocionou foi do José Leão. O Zé Leão, nós temos uma relação muito boa do meu pai, porque nós somos de Guanhães, né? Entendeu? E aí, no fundo, você busca lá, entendeu? Tem um parentesco. E o Zezé é uma figura muito simpática, né? Agradável. E que nós fizemos uma viagem com meu pai, 45 dias antes dele morrer, nós somos a Guanhães. Entendeu? Nós somos a Guanhães. Porque meu pai e meu irmão perguntavam pro meu pai: papai, qual atividade que nós vamos ter hoje? O que ele falava? Nós vamos na fazenda, nós vamos para o Boticário. Eu quero ir para Guanhães. E aí uma noite meu irmão me liga e fala: ó, Carlos Antônio, sábado vai ser um céu de brigadeiro. Vamos a Guanhães? Falei: eu vou arrumar o avião. Eu estou te telefonando para isso. E quem que nós vamos convidar para ir com a gente? Falei: vamos convidar o Zezé Leão, Zé Leão. que é o único amigo ainda, assim, parente que está vivo. E fomos. Isso já tem 11 anos de idade. 11 anos. Registrar a história, nós falamos, registrar é preciso. Qual é a lição que você... Lição não é que de repente sugere muita pendância. Estou te dando a lição. Mas qual é a mensagem que você deixa para toda a turma que está começando agora na área da comunicação, do seu ponto de vista, do seu ponto de experiência como comunicador? Eu vou te contar vou contar uma história política. Uma história de que é o jornalismo. O jornalista estava na máquina,
fazendo uma matéria. Aí o dono do jornal chegou e falou, ó, faz uma matéria aí de Jesus. Aí o jornalista, ele virou as costas aí, é contra ou a favor? Então, eu acho que o jornalismo tem que ser uma coisa muito assim, não querer levantar lebre, né? Pô, às vezes, dirigir uma notícia para poder se favorecer dela. Então isso é muito perigoso. É por isso que eu gosto de... Eu não gosto de comentar coisa ruim. Não comenta coisa ruim, não sai do círculo da sua comunidade. De Valadares. Né? E tem a notícia mais importante do que os eventos que a originam. Quer dizer, se o evento é originado pela política, a notícia é mais importante do que os fomentadores, do que... É lógico que não pode deixar de citá-los. Né? Lógico, porque eles são agentes da situação. Mas não pode... Queridaço, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho com a nossa equipe, comigo. E eu tenho certeza que você também foi marcado por essa matéria. Tenho certeza que você vai continuar repercutindo durante muito tempo em Governador Valadares. Que esse cansaço vai ser curado aí com umas férias de 2 semanas, pode ser? Não. Aí depois você... Mas, por favor, continue sendo esse canhão de notícias, esse canhão de informação, de opinião para nossa cidade. Ô, Rose, acha aquele jornal que a Meta fez, quando o jornal fez 18 anos, o Aóbio soltou um canhão assim, um canhão de notícias. O canhão de notícias. Então a gente pegou a mesma o vez. gancho. Queridão, muito obrigado. Desejo sucesso nessa luta sua, entendeu? Porque às vezes de 2, 3 situações a gente vai fazendo a história. Isso, e o registro dela para mim é uma... Por exemplo, outro dia eu comentei numa roda, isso aqui não está gravando não, né? Tá terminando. Outro dia eu gravei numa roda, gravei numa roda a respeito daquilo que eu te falei da Praça de Esporte. Aí o cara falou, eu não sabia disso. Então a gente vai, tira 3 aqui, 4 ali, 2 ali. E vai registrando essa... Muito obrigado por sua audiência, por estar conosco até agora. Essa foi a matéria. Eu achei que já tinha... Não, a gente está terminando. E nós nos veremos, se Deus quiser, numa próxima edição. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.